Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a essa apresentação sobre TCC para o curso de Artes Visuais da Univasf. Eu sou o professor Fulvio Torres Flores e vou começar apresentando para vocês uma série curta de slides sobre o TCC. Então, vamos lá, sem mais delongas. Então, TCC, o que é, para que serve e como fazer? Esse é o título que eu coloquei para essa apresentação. Então, nós vamos falar um pouquinho de cada coisa. É claro que o como fazer é a parte mais importante, tá? Mas eu vou explicar em detalhe cada uma. Bem, em primeiro lugar, então, o que é o TCC? O TCC é o trabalho de conclusão de curso, né? Que para os cursos de licenciatura, ele é, por definição de lei, um trabalho monográfico, ou seja, tem que ter texto escrito na entrega de um TCC. Mesmo que ele tenha uma configuração que pode ser também um trabalho material, um trabalho artístico, ou outro tipo de material, dependendo do curso que se faz, e eu vou centrar a apresentação aqui para artes, então os exemplos serão para artes, mas ele precisa ter um texto escrito, que é um trabalho monográfico, né? É assim que se fala sobre textos escritos, que podem ser de variados gêneros, trabalho monográfico. E há créditos necessários, né, relacionados ao desenvolvimento dessa pesquisa. No nosso curso, no currículo novo, nós temos duas disciplinas próprias para TCC, né, que elas estão alocadas no nono e no 10º semestres do curso. Então, elas estão em que período? No final do curso, porque o TCC é para justamente concluir o curso. No currículo antigo havia apenas uma disciplina, agora nós temos duas. E para que serve um TCC? E serve aqui entre aspas, porque é muito mais uma pergunta de provocação do que uma pergunta real. Então, para que serve? Bem, é para aprimorar o potencial de pesquisa de discentes, para aprender a pesquisar e fazer uma pesquisa mais longa, mais duradoura do que aquela que sempre se faz, ou pelo menos em muitos casos se faz, apenas para entregar um trabalho em final de disciplina, para entregar uma resenha ou algo do tipo. A gente está sempre pesquisando algo, mas o TCC ele tem uma forma de pesquisa mais organizada, né? E é um pouco mais extensa. Vejam que, de acordo com a divisão dos créditos, né, no nono e no 10º semestre, nós temos um ano dedicado à feitura desse TCC. Também serve para preparar e estimular a discentes para a pós-graduação. Vejam que eu coloquei aqui preparar também entre aspas, porque é um preparar entre aspas. O TCC não prepara ninguém para uma especialização, para um mestrado ou um doutorado, mas ele prepara no sentido de estimular. Por quê? Porque já mostra de uma forma reduzida, uma forma breve, qual é a dinâmica. Ou seja, de se debruçar sobre um objeto, de estudar esse objeto, de ter diálogo constante com a pessoa que orienta, né, o docente que orienta. Então, ele já tem, digamos, uma espécie de caminho, é um mapa para se entender o que depois vai ser feito na pós-graduação, num tempo mais extenso e com níveis de exigência também bem maiores. E, claro, ele também é para cumprir uma exigência legal como atividade para a conclusão do curso. É uma exigência legal que o docente conclua o curso com um TCC. O TCC varia de universidade para universidade, ele adquire formatos bastante diversos, e o que eu vou falar aqui para vocês é o que nós temos na nossa conjectura aqui, ou seja, no nosso conjunto de documentos do nosso curso, certo? Então, boa tarde às pessoas que entraram recentemente aqui, eu dei entrada agora a duas discentes, boa tarde. Então, vamos já falar diretamente de como se faz um TCC, né? O que é esse fazer do TCC. Bem, tem modalidades que vocês vão ter que escolher uma delas, né? Nós temos 3 modalidades de TCC. Elas são, vamos lá, uma por uma. A primeira é processos artísticos. O que se faz em processos artísticos?
TCC, ele tem um viés duplo, né? Ele tem aliás, um viés duplo não, ele é duplo nesse sentido. Ele é um produto artístico e é também uma reflexão escrita a respeito deste produto artístico. Então, quem opta pela linha de processos artísticos vai, para dar um exemplo, pode escolher fazer algo relacionado a uma produção de desenho, tá? Então, a pessoa cria uma série de desenhos e vai fazer uma reflexão escrita. Lembrem-se que o trabalho escrito é exigido, o monográfico é exigido, a respeito desse produto, né? Ou seja, a respeito dessa produção artística. Isso é uma possibilidade que está inserida na linha de processos artísticos. Esse produto artístico, ele pode ser qualquer produto artístico que você combine com a pessoa que vai te orientar, né? Então, se você for ser orientado por uma pessoa que dá aula de pintura, ela vai orientar e discutir a sua produção artística em pintura, desenho, gravura, escultura e por aí vai. Então, por isso que a escolha do orientador ou da orientadora é tão importante. Vou falar disso mais para frente. Então, nós temos essa primeira linha. Há uma segunda linha ligada às disciplinas pedagógicas, que é a de ensino de artes visuais, em que é necessário entregar o quê? Né? Qual a modalidade implicada nisso, no TCC? É uma reflexão escrita com a temática da sub-área. E aí, sub-área por quê? Porque dentro do ensino há diversas modalidades. Há o ensino para fundamental, para médio, né? Ensino que engloba a escola básica, o ensino em organizações não governamentais e outras modalidades. A mediação está dentro do ensino e por aí vai. Então, quem optar por ensino de artes visuais tem todas essas possibilidades e precisa entregar uma reflexão escrita, e claro, tem que ser crítica, com a temática da sub-área escolhida. O mesmo vale para quem optar pela linha 3, que é História e Teoria da Arte, em que aí vai ser também uma reflexão crítica. Eu estou com a palavra crítica na cabeça, porque claro que a reflexão tem que ser crítica, mas aqui está escrito escrita. É um trabalho monográfico com a temática da sub-área, né? E aí, claro, todas as sub-áreas envolvidas. Há quem trabalhe com história da arte, quem trabalha com cinema, quem trabalha com história do cinema, crítica de cinema, manifestações populares e por aí vai. Então, essas são as modalidades possíveis e dentro de cada modalidade existem as sub-áreas, características a cada modalidade. Nós vamos entender isso um pouco mais depois e eu vou me fixar na linha 3, que é a História e Teoria da Arte, que é sobre essa que eu posso falar, que é nessa que eu oriento. Então, vamos falar um pouquinho dessas especificidades da linha 3. O que se aceita como trabalho de conclusão de curso para a linha 3? E a gente tem que sempre lembrar o seguinte, o trabalho de conclusão de curso, ele é um trabalho, ele é algo que você tem que fazer para apresentar, mas ele não é um gênero de texto, né? Porque dentro de um trabalho de conclusão de curso, você pode encaixar uma diversidade de gêneros textuais. Nós vamos ver alguns deles aqui. Um deles é o artigo científico. O artigo científico, vocês já estão numa etapa do curso em que vocês já leram um número, acredito que razoável, de artigos. Vocês sabem já mais ou menos a configuração de um, e ele tem que ter o quê? Uma submissão em revista equalizada, e aqui é uma especificação nossa de artes visuais, ele tem que ter um mínimo de 12 páginas e um máximo de 30 páginas. Então, é um artigo de tamanho razoável, como várias revistas aceitam. Aqui se fala numa revista equalizada, ou seja, uma revista que tem que participar já do sistema Qualis, da CAPES. Não está especificado qual é o Qualis, então, entende-se que pode ser qualquer Qualis B ou um Qualis A, mas o fato é que a revista ter um Qualis já aponta uma revista que tem algum tempo de trajetória e ela já passou por avaliações suficientes para fazer parte do sistema de equalização. Esse sistema ele ocorre a cada 4 anos,
No momento, inclusive, há um atraso em relação a esse cômputo dos últimos 4 anos, mas isso também não é algo que vocês devam se preocupar agora, porque isso a gente pode depois marcar uma outra conversa para explicar e orientar que revistas são possíveis, como procurar essas revistas, tem métodos super simples de procurar, e como escolher uma revista para submeter. O importante é vocês saberem que o gênero o artigo científico, ele é uma possibilidade da linha 3, de entrega de TCC, da linha 3, com esse mínimo e máximo de páginas. A outra possibilidade é um texto monográfico, uma monografia, aí com um mínimo de 35 páginas, e, segundo as nossas normas, né, o nosso regimento de TCC, ressalta-se que essa monografia, ela pode ser tanto uma pesquisa científica sobre um tema dessa subárea, então qualquer subárea, pode ser uma revisão de literatura, então aqui uma pesquisa científica, o que é? Eu tenho uma hipótese e eu vou procurar destrinchar essa hipótese e responder essa hipótese. Então, eu vou fazer uma pesquisa. Mas também pode ser uma revisão de literatura. Eu pegar um assunto e falar, eu vou falar sobre o que existe, em termos teóricos, de mais recente, de mais importante sobre esse assunto, dialogando com a tradição do assunto. Isso é uma revisão de literatura. Então, se eu for fazer, por exemplo, uma revisão de literatura, por exemplo, sobre questões femininas no cinema. Eu tenho que falar do feminismo e do feminino ao longo da história, mas eu tenho que ver o que de mais recente existe sobre esse assunto. Eu não posso, por exemplo, parar nas teorias feministas dos anos 60 e 70, porque isso não é uma revisão da literatura. Isso é uma revisão parcial, é uma revisão do passado. A revisão da literatura, ela inclui o passado e chega até o que de mais recente existe sobre o assunto. Essas são possibilidades. Outra possibilidade é um álbum com análise da produção de um artista, ou um acervo. Então, o que está dentro dessa possibilidade? Escolhe-se um artista, escolhem-se algumas obras desse artista ou dessa artista, e faz uma análise da produção dessa pessoa. Né? É claro que tem que ser um recorte, não dá para analisar a obra toda, mas é possível analisar algumas obras e daí recortar. Por isso que é um álbum, né? Não é a coleção completa do artista. Você faz um álbum, cria um álbum a partir de algo que você vê naquele conjunto de obras que seja importante pesquisar e falar sobre aquele assunto. E aí você vai lá e desenvolve isso dentro de uma monografia. Lembrando que há uma especificidade aqui do número de páginas, que é 35. E pode ser também um levantamento visual feito pelo discente. Né? Um levantamento visual, que aí não precisa ser especificamente sobre a produção de um artista, pode ser, por exemplo, a produção visual de pinturas em muros, em paredes da cidade. Isso é um tipo de levantamento visual. Tá? E aí esse levantamento também vai ter o quê? Um trabalho escrito explicando, criticando, analisando esse levantamento visual feito. Então, essas são as duas primeiras possibilidades da linha 3, certo? Vou falar agora de outras duas da linha 3. É possível também escrever um capítulo de livro, ou até mesmo um livro inteiro, e desde que ele tenha ISBN, ou seja, o Registro Internacional de Livro, ou publicar esse capítulo numa revista periódica, com ISSN, que é o número de registro internacional de revista, é possível também que este texto, que aí estará produzido provavelmente ou em forma de artigo, ou em forma de relato, ou em forma de ensaio, né, são as três possibilidades mais comuns. Artigo, eu já falei para vocês já conhecem. O ensaio é uma forma mais livre, é uma forma em que você não precisa estar o tempo todo comprovando o que você diz. Então, ele tem um rigor de apresentação alto, porque ele exige de certa forma, que você entenda tão bem do assunto que você possa falar sem precisar usar a comprovação teórica a todo momento.
acredito que todo mundo aqui, ou pelo menos quase todo mundo, foi meu aluno na disciplina de narrativas e visualidades, e alguns estão sendo agora. Então, o texto, por exemplo, do Antônio Cândido, O Direito à Literatura, ele é um ensaio. E se a gente olhar para aquele texto, a gente vê que é um ensaio muito bem contextualizado, mas ele não faz aquele tipo de citação a autores, não remete a autores como comprovação o tempo todo. Ele cita outros autores, mas muito mais as ideias gerais. E isso é algo típico do gênero ensaio. Então, esse texto produzido no TCC, ele também pode ter esse viés, né, essa característica, conforme o que está aqui na linha, na possibilidade C. Mas lembra, ele tem que ter sido aprovado para publicação, ou em capítulo, ou como capítulo de livro, num livro, com outros capítulos, ou como livro mesmo, e ter esse número internacional que certifica, né, que um livro vai passar a existir. Esse número tem relação com a Biblioteca Nacional e tudo mais. A mesma coisa nessa opção C vale para a revista. A revista tem que ter um ISSN, ou seja, ela tem que ser uma revista cadastrada no Sistema de Revistas Nacional. A última possibilidade, que é a D, é você entregar um artigo completo e ele ser publicado em anais de eventos, né? Então, submeter esse artigo para um evento, o evento aceitar e publicar nos anais, ou seja, naquela compilação de textos de tudo que foi exposto e exibido no congresso, no seminário, no simpósio, e por aí vai. Tem que ser algum evento. Então, esta é a quarta e última possibilidade da linha 3, certo? Lembrando, gente, que depois vai abrir para perguntas, então, o que vocês tiverem aí, podem ir anotando para depois a gente discutir. Vamos falar um pouquinho do processo de orientação. Como é que se dá o processo de orientação? Bem, a figura do orientador ela é essencial numa etapa como o TCC, porque o discente, a discente tem a ideia, faz uma proposição de uma pesquisa e haverá o quê? Um processo durante todo o percurso de orientação de como lidar com os materiais, com as leituras, com o próprio tema e por aí vai. Então, para que isso possa acontecer, primeiro é preciso elaborar um projeto de pesquisa, para que se apresente esse projeto de pesquisa para a pessoa que vocês queiram que orientem vocês, que oriente vocês. Então, precisa ter algo escrito, que é para a orientadora, para o orientador ter base, se aquilo tem relação com o que ela pode orientar. Então, claro, dependendo do tema, o docente não vai se sentir à vontade para orientar, para falar, olha, isso não é da minha área, eu não tenho conhecimento teórico para orientar. Quando isso está colocado no papel, fica muito mais claro, tanto para vocês que são discentes, quem serão as prováveis pessoas que poderão orientar aquilo, e também já fica muito claro para a pessoa que receber, para o docente que receber, se ele pode ou não, se deve ou não orientar, porque por escrito, digamos, tanto o tema quanto a proposta, ela fica muito mais clara, muito mais evidente, ela vem muito mais à tona. Enfim, feito o projeto, né, e aqui nós estamos falando de uma primeira versão do projeto, né? Quando é que acontece essa primeira versão do projeto? Ela deve acontecer, idealmente, na disciplina de TCC1. Por quê? Porque é quando vocês vão estar ali vendo já nos primeiros contatos com as possíveis pessoas, refinando o tema e sabendo já que autor que eu uso para comprovar isso, que objeto específico que eu vou usar. Eu vou falar depois com mais calma sobre isso, sobre objeto, tema e tudo mais. Aqui eu estou generalizando, que é para a gente poder avançar no assunto. Então, o ideal é que esse projeto ele seja elaborado e surja uma primeira versão consistente já dele durante o TCC1. Por quê? Porque depois você vai precisar de um tempo para executar o projeto. E um projeto bem elaborado, ele facilita muito a execução, porque a gente já descobre no projeto
o quanto vai usar de tempo, como vai estruturar, o que precisa ler, o que é secundário, o que é primário, e por aí vai. Eu tenho depois uma série de slides que eu vou apresentar para vocês sobre isso, tá? Então, vamos passar aí. Uma vez escolhida a pessoa que vai orientar, como que são esses encontros de orientação? Para que serve se encontrar para ser orientado? Em primeiro lugar, é para discutir o trabalho, né? Se já existe um projeto de pesquisa, então tem um trabalho ali para ser encaminhado. Então, vai haver uma discussão com o orientador, com a orientadora, como é que eu encaminho isso? O que eu faço? O que eu leio? Que filme eu vejo? Eu preciso visitar uma exposição? Eu preciso fazer isso quantas vezes? Eu vou entrevistar pessoas? Não vou? Tudo isso é discussão sobre o trabalho. E lembrem, o orientador está ali para orientar, para dar os caminhos, os melhores caminhos para se atingir a completude daquele projeto, para que o projeto seja executado da melhor forma possível. Também, durante os encontros de orientação, surgem indicações bibliográficas e outras, né? Então, o que você precisa ler a mais? Olha, esse ponto do seu trabalho não está muito bem explicado. Seria bom você ler, por exemplo, sei lá, você está discutindo alguma coisa de abordagem triangular e está lá com a Ana May, né? E aí o orientador pode dizer, olha, a Ana May discute isso de certa forma, mas vale a pena dar uma olhada no que tal crítico fala, porque ele responde melhor a esse ponto do seu trabalho do que ela própria. Né? Tal autor avança uma discussão que nela não está tão avançada. Então, vai haver esse tipo de indicação. Pode haver indicação de outros tipos também, filme, peça para assistir, outras leituras, e por aí vai. Vai depender muito do quê? Do que é o seu trabalho, do que envolve o seu trabalho. Outro ponto extremamente importante é a leitura da produção docente, ou seja, é que enquanto você esteja leve questões para orientação, essas questões sejam levadas por escrito, você já leve trechos, partes de capítulo, ou até capítulos inteiros, primeiras versões mesmo, ainda que sejam rascunhos, mas leve isso para a pessoa que está te orientando ler, porque o trabalho do orientador fica muito facilitado quando a gente tem material escrito para se debruçar e para dali indicar o que está bom, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser lido para avançar, o que não vai dar certo, o que precisaria de mais tempo, o que está muito simples, o que está muito complexo, enfim. Na fala, as coisas sempre parecem mais fáceis e, por outro lado, elas ficam mais desarticuladas, porque o que a gente fala se perde no ar, né? O som perdeu a sua capacidade de ser ouvido, ele some. E o que está por escrito é muito mais fácil de ver as minúcias e de indicar o que for necessário. E também, nos encontros de orientação, o orientador pode sugerir estudos e práticas necessárias ao desenvolvimento do TCC. Por exemplo, olha, você tem um problema de redação, você precisa melhorar um pouco a escrita, então vamos pensar aí pegar alguns textos ou assistir alguns vídeos. Hoje o YouTube tem muito material bom sobre esses assuntos, sobre como melhorar a escrita, né? Ou, olha, a forma como você faz referências no texto, como você organiza o texto cientificamente, está muito precária. Então, vamos lá olhar o manual da Univasf, que lá nós temos todas as indicações de como fazer citação, de como cumprir as referências, de como usar o sistema, por exemplo, AutorData, que é o sistema que a gente mais usa, indicado, inclusive, pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Essas todas são coisas que vocês já nem precisam esperar o orientador falar para ir atrás, né? Pode ir atrás do manual da Univasf, eu posso passar o link depois para vocês, e já dá uma lida, porque ele é um manual denso, ele é cheio de minúcias, mas a gente vai fazendo uma leitura aqui, outra ali, e já vai pegando o traquejo de como fazer essas coisas. Elas não são difíceis, elas necessitam de um olhar para se entender por que as coisas são assim. A linguagem científica, ela tem um jeito próprio de ser feita, e esse jeito precisa ser respeitado, porque nós estamos na academia, numa universidade, e há regras para o cumprimento dessa etapa que é o TCC. Também no processo de orientação vai estar o quê? A reelaboração e os ajustes do projeto, quando necessários. Às vezes você pode fazer uma primeira versão do projeto
e a orientadora fala, olha, vamos partir já para a execução desse projeto, não precisa rever nada. Porque mesmo que às vezes tenha uma falha pequena aqui, outra ali, não é o caso de você reescrever o projeto. É o caso de anotar e partir para fazer. Agora, é muito comum haver a reelaboração e a necessidade de ficar fazendo ajustes. Então, isso também, nesse processo de orientação, idealmente no nono semestre, em TCC1, ele vai ser feito nas conversas iniciais, certo? Nas conversas iniciais, a partir do momento que o projeto está pronto. A disciplina não começa já com o projeto pronto, a menos que você tenha feito antes da disciplina TCC, que pode até ser o caso de alguns, mas não será o caso de outros. E dentro do ideal da disciplina de TCC1, o projeto é feito nos meses iniciais e deixa-se vamos pensar aí nos 2 primeiros meses, se pensa o projeto, se escreve o projeto, para nos outros 2 meses, ou já começar a execução, ou partir para essa reelaboração, tá? Isso é uma divisão sugerida, mas ela não é obrigatória. Isso vai depender muito de cada orientador, tá? Depois, também, no processo de orientação, tem toda a etapa de pesquisa do próprio discente, quer dizer, correr atrás de tudo que foi indicado, ler, assistir, refletir, que é a etapa mais importante, quer dizer, não adianta só ficar lendo e só acumulando material. Tem que refletir sobre aquilo e aliar sempre as reflexões ao seu projeto, ao tema que você está se propondo debater ali. Intercâmbio de ideias também, não só com o orientador, orientadora, é importante ter troca com seus colegas, porque às vezes algo que você não está vendo, o colega vê, o colega indica. Então é boa, essa troca ela é muito rica. E claro, a etapa de escrita. Depois que o projeto está fechado, tudo que for pesquisado e anotado já é bom ir organizando em forma de escrita. Como é que isso vai aparecer no TCC? Depois eu vou falar um pouquinho disso. E assim, a coorientação ela é possível com o aval do orientador ou da orientadora, tá? Tem que ter o aval. Quem pode coorientar? Alguém do próprio outro docente do próprio colegiado ou uma pessoa externa, seja docente de universidade ou não. Principalmente para quem for fazer trabalho na área prática, nas práticas visuais, é possível, por exemplo, ter a coorientação de uma pessoa que seja artista, mas não tenha necessariamente uma formação. Isso é possível, mas isso tem que estar em combinação direta com a pessoa que te orientar, certo? Não é o discente que decide, o discente sugere, combina, conversa, talvez seja o caso até de convencer o orientador de que é importante haver uma coorientação. A coorientação também pode ser sugerida pelo orientador. O orientador pode ver necessidade de falar, olha, seu tema é legal, tudo eu oriento, mas tem uma parte aqui que eu não entendo tão bem, então eu vou pedir o auxílio de alguém para me orientar. Isso também é possível, perfeitamente aceitável, e é muito bem-vindo ter 2 pessoas para poder conduzir essa orientação, certo? Bom, feito todo esse processo, escrito o trabalho, temos que pensar na banca, né? Quem que vai julgar esse trabalho? Quem que vai arguir esse trabalho? Então, tanto o discente como o orientador devem, em conjunto, encontrar a composição ideal da banca. Isso é uma conversa que tem que ser entre as partes. Agora, se houver discordância, o orientador é quem indica. Tá? Mas é muito importante que vocês tenham a voz em dizer, olha, eu gostaria que tal docente estivesse, porque, enfim, eu gostava das aulas dele, ele tratava desse tema, ou eu gostava, gosto da abordagem teórica que ela tem sobre esse assunto, e eu acho que ela poderia trazer boas contribuições, e por aí vai. Então, pensar a banca é uma etapa importante, porque é justamente quem vai finalizar a leitura do trabalho e vai arguir, vai levantar possíveis problemas, também vai levantar os pontos positivos. Então, precisa, nesse momento de finalização, ter pessoas que tenham a verdadeira relação com o tema, né, com a sua proposta de pesquisa.
E aí, como é que é composta essa banca? Bem, quem preside a banca é quem orienta. Então, existe uma função ali de presidência que é ocupada por quem orienta. E tem que haver pelo menos um docente, uma docente de artes visuais e um membro externo. Ou seja, pode ser alguém de outro colegiado. Sem som, professor, pelo menos para mim. Será que o problema é aqui meu? Eu quero que os outros se manifestem, porque o meu microfone está ligado, normal. Eu estou ouvindo muito bem. Sirlene disse que ouviu bem. Ana Vitória levantou a mão. Pode falar, Ana. Tá ouvindo bem também. Olha, eu acredito que tenha sido. Todo mundo disse que está ouvindo. Eu acredito que tenha sido alguma falha, talvez de internet aí que pausou o som. Certo? Tá, foi da. A Marina disse que deu uma travadinha, mas está ouvindo bem. Certo. Então, retornando aqui, o que é esse externo, membro externo? Ele pode ser externo ao colegiado ou à Univasf. Externo ao colegiado, por exemplo, se for alguém de ciências sociais, de outro colegiado. Mas pode ser externo à Univasf também, pode ser alguém da UNEB, alguém da UPE, alguém de IFE, ou até mesmo um membro que possa discutir o seu trabalho, ainda que não seja da academia. Também é uma possibilidade. Tá? E defesa, o que é a etapa de defesa? Você fez o trabalho, a banca está organizada, vai chegar o dia da defesa. Para que é a defesa? Bem, a defesa é para se defender, é isso mesmo. É um momento em que você vai ser colocado à prova sobre algumas coisas que você colocou no trabalho, sobre o que você fez, escolha de tema, abordagem, metodologia, análises, crítica e tudo mais. E ali é o momento que você tem para dizer, olha, eu fiz isso por causa disso, eu vejo dessa forma, eu acredito que tal linha teórica está mais correta nessa análise do que outra, e por aí vai. Né? O que se envolve na defesa? Primeiro, a entrega de exemplares. Né? Tem que entregar exemplar tanto para o orientador quanto para a banca, em tempo hábil para a leitura. Tá? As pessoas podem até ler, mas não é uma leitura é uma leitura que pode ser prejudicada se ele tão rápido. Então, sugere-se, né, que esse tempo seja de 15 dias. Esse 15 dias é considerado um prazo muito bom para TCC, até porque os TCCs não são, em geral, TCCs de graduação, eles não são, em geral, tão extensos. Mas isso é uma combinação que deve ser feita com a orientadora e com a banca. A banca pode pedir um prazo menor, pode pedir também um prazo um pouco maior. Mas, em geral, 15 dias, é bom vocês se prepararem para tudo estar pronto e vocês poderem imprimir e entregar para as pessoas com 15 dias antes da data de defesa. Bem, é importante também comparecer no dia da defesa, né? Nunca é demais lembrar, porque se não há o comparecimento, não há defesa, ou seja, é como se ela não tivesse aliás, não é como se ela não tivesse acontecido. Ela não acontece se não tiver a presença da pessoa mais importante nesse dia, que é o discente. Há um rito envolvido na defesa, quer dizer, há uma apresentação de vocês no início. Essa apresentação, ela é, em geral, de 15 a 20 minutos. Vocês apresentam o trabalho público. Depois é feita uma arguição, ou seja, a banca fala, e a defesa. Esse aspecto de arguição e defesa, ele varia um pouco entre as bancas. Há orientadores que preferem que um arguidor fale, né, um membro da banca fale, e o orientando já replique, ou seja, já faça a sua defesa. Às vezes, prefere-se que os dois falem para orientando a falar por último, ou seja, fazer uma defesa final. Eu, particularmente, prefiro o formato 1 a 1. Arguidor fala, discente responde. Segundo arguidor fala, discente responde. Fica mais claro a que o discente está respondendo. É por essa razão.
E feita toda essa etapa de arguição e de defesa, há o quê? O resultado da defesa, aquele momento em que quem já participou de banca sabe, as pessoas são convidadas a sair da sala por uns momentos, a banca discute, chega-se a um resultado, se é aprovado, se é reprovado, e se é aprovado, qual a nota, e isso é divulgado no mesmo dia. A nota, às vezes, é publicizada, às vezes não. Isso fica a critério de quem orienta. Por que existe esse critério? Porque, às vezes, a banca chega a uma nota que não é, talvez, assim, muito alegre. É uma nota suficiente para aprovar, mas não é uma nota máxima ou perto da nota máxima. Então, aí prefere-se apenas dizer, olha, discente tal, você está aprovado. Mas também não há problema em divulgar a nota pode ser divulgada. Isso fica a critério de quem vai ler a ata, e quem lê a ata de resultado é quem orienta. Tá? Defesa, o que acontece? Bem, se for reprovado, o discente deve cursar novamente a disciplina, e aí, no caso, é a disciplina 2, porque a 1 já vai ter sido cursada e você já vai estar provavelmente aprovado, né? É estranho ir para 2 sem ter conseguido concluir a 1, não dá, né? E aí pode até desenvolver o mesmo TCC, mas aí vai precisar melhorar tudo que foi indicado, porque já houve uma banca indicando todos os problemas que houve. Né? Então, pode até continuar com o mesmo tema, com o mesmo orientador, mas vai precisar melhorar a qualidade do trabalho. Pode também optar por uma nova pesquisa, até mesmo por um novo orientador. Tá? Ou seja, a etapa começa de novo. Agora, quase não acontece. É importante saber como evitar. E como que se evita isso? Evita-se não levando um trabalho problemático para a defesa. Tá? Isso quase não acontece porque quando o trabalho não está razoável, pelo menos, evita-se levar para a banca. É melhor adiar um semestre, deixar a pesquisa mais bem feita, mais robusta, ler mais, tornar o trabalho mais crítico, mais potente teoricamente, e daí sim ir para a banca. Porque é um risco que se corre. Há casos de reprovação, tá? Mas eles são raros, por quê? Porque muitas vezes o orientador mesmo pode dizer, olha, seu trabalho não está bom para ir para a defesa. Né? Quando que acontece do trabalho ir para a defesa se o orientador diz que é melhor não ir? Quando o discente insiste. Se o discente falar, olha, não, mas eu quero de qualquer jeito, eu preciso me formar, aí o orientador diz, olha, mas a banca pode te reprovar. O discente fala, não, mas eu quero arriscar, é um risco. E esse risco, em geral, na maioria das vezes, ele é corrido pelo orientador, sempre vai orientar para não levar um trabalho nesses termos para a banca, justamente para evitar um desastre, né, que é uma reprovação. Então, fica a dica de que ouçam o orientador, conversem, discutam, argumentem. Não é que precisa aceitar tudo, mas é preciso um ouvido para ouvir, pensar sobre aquilo, refletir. Nem tudo vocês vão precisar responder no mesmo dia, às vezes nem na mesma semana. Reflitam para daí, depois, decidirem. Tá? E, claro, quando é aprovado, parabéns, maravilhoso, porém, ainda falta entregar a cópia do trabalho à biblioteca. Ou seja, vocês ainda não estão com passe livre para se formar, porque esse passe só acontece quando a biblioteca libera uma espécie de carta dizendo que o trabalho está entregue, está depositado, e aí sim você pode seguir os ritos de conclusão. Depois disso, claro, curtir a delícia, né, de ser licenciado ou licenciada em artes visuais. Eu tinha colocado aqui a dor e a delícia, brincando com o Caetano, mas aí eu tirei e falei, não, acho que é momento de falar só da delícia de ser, né? Então, eu acho que dessa apresentação é isso. Eu vou interromper agora para que vocês possam fazer perguntas, tirar dúvidas, comentários. E aí, em seguida, a gente vai para outra. Então, agora podem abrir câmera, podem abrir áudio, quem quiser, né, e for falar, ou pelo menos abrir o áudio, né, quem for falar. Se a pessoa não puder nem falar em áudio, aí eu acho que está valendo escrever no chat, eu leio.
que vocês optarem. Eu já estou com o chat aberto aqui para pegar. É muita coisa para pensar? Eu tinha mandado, acho que a professora Flora me mandou um conjunto de e-mails, eu repliquei para vocês, dizendo que quem tivesse alguma dúvida específica é para mandar. Mas só uma discente respondeu, dizendo que ela não tinha dúvida naquele momento. Então, eu fiz a apresentação do jeito que eu achei que seria melhor. Eu acho que eu tenho uma, Edson. Vamos lá. Se você optar por fazer artigo, você deve ter uma aceitação da revista, você deve ter sido pela revista antes de ir para a banca ou depois. No caso, se for depois, caso a revista não aceite, como fica a questão da aprovação do TCC? Certo. Eu vou voltar lá aliás, eu não vou voltar, não. Eu acho que exibir, até bom para vocês conhecerem, quem ainda não conhece, este documentinho aqui, olha, que é o anexo C, uma resolução sobre o trabalho de conclusão de curso. Tá chegando aí normal para vocês, né? Chegou agora, né? Sim. Ah, certo. Ele é o quê? A nossa resolução sobre o TCC. Dispõe sobre o trabalho de conclusão de artes visuais. Eu vou talvez só aumentar um... Eita, aumentou muito. Acho que assim está melhor. E esse documento foi alterado recentemente, vejam, gente. Houve uma alteração em agosto do ano passado e outra em abril de 21. Então, ele está, assim, com as mais recentes contribuições e pedidos de discentes e docentes sobre como deve ser o TCC. Então, aqui, olha, na linha que eu estou falando hoje, que é a História e Teoria, é o seguinte, se for um artigo científico, ele tem que ter a submissão em revista equalizada. Não é o aceite. Ele é a submissão. Então, você precisa submeter a revista, e aí você vai fazer o quê? Você escreve o artigo, né, o orientador orienta, você faz o artigo, submete para a banca, e junto com a submissão à banca, você já indica, olha, eu submeti esse artigo para a revista X, né, sei lá, revista de ensino de artes, a revista de história da arte. Então, ele está submetido. Essa é a opção para artigo científico. Tá? As outras duas que envolvem texto, mas aí veja, é texto produzido, não é necessariamente o artigo, que são a opção C. Aí sim precisa da aprovação, olha, a aprovação do texto produzido no TCC. Então, aí se você escreve um capítulo de livro e você submete a uma chamada de livro, por exemplo, você já precisa ter a aprovação desse texto. Em geral, é uma carta que se faz dizendo, olha, declaramos que o trabalho X, aí o título do trabalho, de autoria de nome do autor, foi aceito para publicação no livro tal, da editora tal, tudo mais. Então, vejam que o artigo científico, ele não requer que uma revista equalizada já tenha aprovado, mas ele requer que, pelo menos, você submeta. Você e seu orientador submetam a uma revista o artigo. Aí, se será aprovado ou não, é um capítulo muito à parte, tá? Respondi, Cledson? Respondeu sim, muito obrigado, Fábio. Certo, de nada. A professora Flora está dizendo aqui, olha, que, claro, foi enviado a todos os discentes desse semestre e também está disponível na página do CARTES, do site da universidade. Sim, esses acessos vocês têm, assim como a normatização. Mas depois eu posso mandar o link direto da normatização, sem problema. Mais alguma pergunta? Ou vamos para a próxima? Apresentação. A próxima apresentação ela é específica sobre
o projeto de pesquisa, ou seja, sobre isso que se faz em TCC1 e que vai ser, digamos, o guia para vocês poderem executar o TCC, ou seja, fazer o TCC se tornar um trabalho final e possível de ser defendido num evento chamado banca, tá? Então, ele é o que o nome diz, ele é um projeto. Olha, como não tem pergunta, eu vou passar então para a próxima. Eu só vou tirar a tela anterior, que eu estou na apresentação anterior, e já mando projetar. Pronto, já dá para apresentar agora. Uma guia. Chegando aí para vocês, né? Carregou. Bem, eu intitulei essa apresentação Projeto de Pesquisa Saiba Como e Faça Bem. É uma apresentação, na verdade, que eu fiz para a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, para o curso de letras lá. Como o projeto de pesquisa segue as mesmas configurações para todos os cursos, com eventuais mudanças aqui e ali, eu mantive, só mudei alguma exemplificação aqui, adaptando para artes. Então, vamos lá. Bem, o que é um projeto de pesquisa? Então, vamos falar o que é a pesquisa. A pesquisa é a relação sujeito-mundo. É a nossa relação individual com algo do mundo. Qualquer coisa do mundo, né? Pode ser uma obra de arte, pode ser um tema filosófico, pode ser uma questão concreta da engenharia, pode ser um vírus. Nós estamos vendo bastante agora a palavra pesquisa, ciência e tudo mais relacionada à questão pandêmica. Então, a pesquisa é uma relação que envolve um sujeito que pesquisa e algo que está no mundo e precisa ser descoberto, desvendado, caracterizado, às vezes combatido, e para isso é necessário que o conhecimento seja, um grande conhecimento seja regimentado para resolver aquela questão. E nós temos, nessa relação sujeito-mundo, duas formas de conhecer a realidade, né? A primeira é uma forma especulativa, a qual nós estamos vinculados diariamente, ou seja, é um conhecimento vulgar, ele é adquirido através da nossa experiência com o mundo, ele é um conhecimento subjetivo e não sistemático. É um conhecimento importante porque ele é subjetivo, ele diz muito a respeito de nós, mas ele não tem valor dentro de um sistema científico, a menos que o que esteja sendo estudado seja a própria subjetividade, a forma como os sujeitos encaram determinadas situações. Aí ele vai ter um valor e que deve ser sistematizado. Ainda que se estude a subjetividade, é necessário que haja parâmetros sistemáticos, mas a subjetividade individual, ela não é, por natureza, sistemática, justamente porque ela é o fruto da nossa vivência. Só para dar um exemplo bem breve, quando se faz pesquisa em psicologia relacionada à subjetividade, existem parâmetros muito claros de metodologia de pesquisa científica em psicologia para como abordar essa subjetividade, né, e poder extrair dela algo que possa ser considerado científico. Porque senão a gente está no terreno do sentir, da livre manifestação, e isso tem importância para o mundo, para a nossa vida e para o mundo, mas para a ciência precisa ser sistematizado. Quando a ciência quer lidar com isso, ela precisa sistematizar. E existe a forma científica, que aí sim ela vai se apoiar em técnicas de pesquisa, de investigação, e ela vai se constituir do quê? Da relação do ser humano com a ciência sobre o mundo. Ou seja, com aquilo que já se produziu cientificamente sobre este mundo que está sendo estudado. E é claro que é dessa forma científica que a gente vai falar quando pensar no projeto de pesquisa. É nessas técnicas de investigação e nessa relação nossa com uma ciência, ou seja, com aquilo que já foi produzido antes de nós começarmos o nosso trabalho. A gente sempre vai ter que pensar que para falar de um assunto, por mais inédito que seja a especificidade, né, por mais inédita que seja a especificidade do nosso assunto,
nós teremos sempre que dialogar com pessoas que falaram. Se elas não falaram especificamente do que a gente vai falar, elas falaram de coisas muito próximas. E a gente precisa se cercar dessas coisas próximas para poder falar do nosso assunto. Ou seja, sempre existe um conhecimento sobre o mundo que é anterior a nós e ao nosso tema, ao nosso objeto. Bem, a forma especulativa, ela é um passeio sem destino, você passa várias vezes pelo mesmo local, e muitas vezes anda muito, mas não se chega a lugar nenhum. É o que a gente poderia resumir de forma, talvez, como uma brincadeira, é a típica conversa de bar, né? Você pode especular várias coisas, cada um fala uma coisa, mas no final não dá para chegar a uma conclusão, porque ficou tudo muito solto. Começou-se a discutir aquilo, mas nem se sabia direito para onde ia. Várias vezes as pessoas falaram de coisas parecidas ou muito próximas, mas não realmente criticaram ou fizeram uma análise daquilo. E aí, ou seja, no final, não dá para concluir nada. Isso é algo que nós estamos habituados, nós fazemos muito isso em vida, porque a forma especulativa faz parte da vida, ela é importante em várias situações. Pensem quando vocês estão discutindo, por exemplo, trabalhos, ideias que vocês vão ter, ou a melhor forma de fazer alguma coisa, às vezes se discute muito, e para se chegar a algo, vocês vão precisar organizar essa discussão. Mas esse discutir muito sem chegar ao lugar necessariamente é algo que faz parte da nossa vida, né? Em algum momento a gente faz isso. Agora, existe a forma científica, que é uma forma organizada. O que ela é? É um passeio com destino, ou seja, a gente já sabe de antemão para onde vai. A gente vai passar pelos lugares que são essenciais para atingir o destino, ou seja, então não é uma rota em que a gente faz isso para chegar aqui. Se eu tenho que sair daqui e chegar aqui, eu vou criar o melhor número de lugares para parar e chegar nesse destino. Então, eu tenho o quê? A essencialidade, né? Eu vou passar pelos lugares essenciais. E também eu vou andar o necessário em cada lugar, para cumprir o quê? Uma meta de se chegar ao destino desejado. Lembre-se que a gente tem um tempo para fazer isso. Então, a cada etapa exige que eu pare e dedique um tempo específico a ela, porque senão, ou eu não saio do começo, eu fico muito tempo no começo, ou eu posso travar no meio, ou posso até travar perto do final, que acontece muito. A pessoa está para terminar o trabalho e ela já não sabe mais o que fazer para terminar, e isso muitas vezes é fruto do quê? De um projeto bem delineado. Né? Ela travou ali porque ela percebe que tem algo que está mal articulado, mas ela não sabe resolver. E isso não foi pensado de antemão no projeto. Né? Então, a forma científica é a nossa forma de fazer projetos de pesquisa, é a nossa forma de pesquisar na academia, né, na universidade. E o que é, afinal de contas, um projeto de pesquisa? Eu já marquei algumas palavras aqui importantes. Ele é um texto, então ele tem que ser escrito, que define e mostra, ou seja, ele vai definir, ele vai dizer exatamente o que é a pesquisa a ser feita, e ele vai mostrar como essa pesquisa pode ser feita. Isso vai ser feito em detalhes, e ele vai conter o quê? O planejamento do caminho a ser seguido na construção desse trabalho, que é um trabalho científico, ou seja, ele requer método de investigação. É um planejamento que impõe ao autor ordem e disciplina. Veja, impõe ao autor. Discente, nesse momento, tem que ter ciência de que é preciso ordenar as coisas, seguir ordem e ter disciplina para cumprir as etapas, especialmente no que se refere a tempo. Não só, mas especialmente a tempo. Para que possa o trabalho ser organizado, com o quê? Com os prazos estabelecidos, porque há um tempo ali que com o qual nós estamos lidando. Eu me lembro que a primeira conversa que eu tive com a minha orientadora de mestrado, quando eu entrei no mestrado, ela disse assim, ela fez a primeira reunião de orientação, tudo maravilhoso, e no final ela disse assim, olha, imagina que isso aqui, ela pegou um objeto qualquer, é uma ampulheta, e tem o seu tempo para terminar esse mestrado. Aí ela fez isso. Pronto, o seu tempo começou a contar. E é isso. Do momento em que começa, você tem que se organizar para fazer as etapas caberem dentro do tempo que você tem.
né? E isso é uma via de mão dupla. Você tem que sempre pensar, este prazo que eu pulei é realmente suficiente? Ou eu estou me dando pouco tempo para fazer isso? A gente vai falar disso um pouquinho mais daqui a pouco. O tempo é primordial para uma boa execução, uma boa feitura do projeto e depois a sua execução. O planejamento também é constituído por 4 grandes fases, né, ou momentos, grupos de ação. A ação da pesquisa, as fases da pesquisa, a sua execução e o relatório. A estruturação de um projeto de pesquisa, que é do que eu vou falar agora, é uma ação típica da etapa de preparação, ou seja, nós temos que preparar primeiro para depois chegar às outras etapas, tá? Que vão culminar no que está chamado aqui de relatório, que é o trabalho monográfico, é o escrito. Então, para que serve um projeto de pesquisa? Ele vai definir, planejar para o próprio autor, ou seja, veja, isso não é gente. Tá? O orientador já fez mestrado, muitos já fizeram doutorado, já passou por essas etapas. Esta etapa é para você, é para o próprio autor planejar o caminho que vai ser seguido no desenvolvimento desse trabalho. E você vai explicar, e se explicar, ou seja, é para você, o que deve ser alcançado, que instrumentos, que estratégias vão ser utilizados. Esse planejamento, ele permite o quê? Justamente se impor uma ordem, uma disciplina de como executar, né? Essa disciplina vai fazer com que a ordem dos procedimentos e a organização do tempo permita o cumprimento dos prazos. Então, o projeto, ele é um grande organizador de tudo que vai vir pela frente. Tá? Quem faz um bom projeto tem o caminho muito suavizado até o dia da defesa, mas muito suavizado. Nem vou dizer até o dia da defesa, até o dia de finalização do trabalho e entrega das cópias, de impressão e entrega das cópias para a banca. Porque entre esse período e a banca, você vai se dedicar a outra etapa, que é fazer a apresentação do trabalho, né? No dia preparar a apresentação. Então, o projeto é importante por isso. E também porque atende a exigências de examinadores. Por quê? Porque o orientador, ele precisa... no caso aqui, pensando em examinador, a gente pode pensar no examinador no caso de uma seleção, né? Se você estivesse prestando uma seleção, por exemplo, para mestrado, o projeto pode ser avaliado antes. Não é o caso de vocês. Mas da C, que é permitir que os orientadores discutam as ideias, avaliem as possibilidades, as perspectivas, os desvios que o seu trabalho pode ter. E dizer, olha, isso aqui não dá, ou porque não dá tempo, lidando com objetos que têm pesos diferentes, um é muito bom e rende muito para a crítica, o outro muito menos, então seria melhor achar 2 objetos próximos e por aí vai. Também pode servir de base para solicitação de bolsa, não é o caso de vocês, mas eu coloquei aqui porque, enfim, projeto de pesquisa não é uma coisa que vocês vão fazer só agora, muitos vão se dedicar à carreira acadêmica e vão ter esses caminhos pela frente, e também pode servir de base para coordenação de programas de pós, aqui também já pensando no futuro, decidir se aceita uma matrícula de um candidato ao mestrado ou doutorado. Então, vejam como o projeto de pesquisa, se na graduação ele é mais simples e ele visa concluir o curso, em outras etapas, ele talvez, e todos vocês têm direito a fazer o TCC estando na graduação, em outras etapas da academia, o projeto de pesquisa ele pode ser condição para vocês entrarem, não para sair. Se você não tiver um bom projeto de pesquisa, você nem entre. Então, vejam a importância disso. E o que é um cerne de um projeto de pesquisa? Ou seja, o que é o núcleo duro? O que um projeto de pesquisa precisa ter? Ele precisa ter um objeto a ser examinado, e por objeto entenda-se qualquer coisa, pode ser um pensamento filosófico, pode ser o vírus, como eu falei, pode ser a produção de um artista, pode ser uma produção de um grupo X, uma produção cultural de um grupo X, e por aí vai. Então, isso tudo a gente chama cientificamente de objeto. Pode até ser uma pessoa, um objeto. Eu posso estudar, por exemplo, a vida de alguém, e esta pessoa será o meu objeto. Então, o objeto aqui não tem qualquer caráter pejorativo quando é usado para pessoa.
É o termo científico que se usa. E eu tenho que ter um problema a ser resolvido em relação a esse objeto. Então, por exemplo, se eu quero estudar um filme, eu tenho fazendo um trabalho sobre a representação da mulher em filmes de terror, tanto dos anos 70 como filmes mais recentes. Então, ele tem um objeto a ser analisado. Ele pegou 70 e filme mais recente. Então, ele tem 2 objetos, ele tem 2 filmes. Ele tem um problema. Ele quer entender o que mudou na representação da mulher lá, nos anos 70, e como a mulher é representada agora. E ele quer atingir um objetivo, que é responder a pergunta de pesquisa dele. Ele tem uma hipótese sobre isso. O que mudou e por que mudou. E essa hipótese é o que ele vai procurar responder. Esse é o objetivo que ele tem a ser atingido. Então, vejam que aí a gente tem uma tríade, né, objeto, problema e objetivo, que estarão presentes que estará presente essa tríade em qualquer projeto de pesquisa. O que deve conter um projeto de pesquisa? Agora, já pensando na feitura mesmo do projeto. O que o projeto apresenta? Aí eu já começo notando o seguinte, isso varia de instituição para instituição, varia entre as agências de pesquisa, pode variar de colegiado a colegiado e varia de colegiado a colegiado, e também pode ter variação entre os docentes. Né? Eu posso pedir o projeto com certas especificidades, outro docente pode pedir com outras. Porém, o que eu vou apresentar para vocês aqui é aquilo que é o básico, é aquilo que aparece em todo projeto de pesquisa. Tá? Dificilmente alguém vai falar, e esse item não precisaria. Talvez, por exemplo, o primeiro, que é a folha de rosto, se for alguém que não faz questão da capa. Mas os outros itens, eles são muito importantes para entender a organização do projeto. Então, vamos começar. Bom, o frontispício, a folha de rosto, a gente poderia chamar de capa, ele é o quê? É uma apresentação. Vai lá estar o nome do autor, do título do trabalho, ano que você está apresentando, para qual instituição, o nome da pessoa que vai te orientar, o que você pretende que orienta, e para quem o projeto está sendo submetido, né? No caso, um colegiado, um curso e tudo mais, um curso de especialização e por aí vai. Ele precisa também ter um título. E aí já é importante vocês pensarem no título. O título precisa ter clareza de significado e abrangência da proposta do projeto. Eu preciso, pelo título, já saber qual que é o seu recorte, o que você pretende estudar, o que você pretende pesquisar. Eu trouxe aqui 3 títulos de TCCs que eu orientei para a gente entender um pouquinho isso sobre o título. Tá? Então, eu vou ler cada um com vocês e fazer breves explanações. Então, veja, o primeiro é a arte da adaptação. Então, a gente já tem aqui um anúncio do tema geral, está se falando sobre adaptação. Ainda não sei exatamente do que, isso vai ficar claro na segunda parte, né? Da literatura ao cinema, ou seja, é uma adaptação de uma obra escrita que foi levada para o cinema. E essa obra escrita é Razão e Sensibilidade. É um romance da Jane Austen. Esse trabalho foi desenvolvido pela Vicente Catiane de Souza. Então, o que eu tenho aqui? Eu já tenho um recorte claro do que é o trabalho. É um trabalho que lida com 2 formas artísticas, a forma literária, né, e a forma cinematográfica. Ele o foco dele é a arte da adaptação, ou seja, é a transposição do literário para o cinema. Então, o que está sendo analisado aqui, com mais força, é o filme, não é a obra literária. Porque o título é a arte da adaptação. É como que eu tiro algo de uma obra, num meio, e passo para outro. Ou seja, não é um trabalho sobre a estrutura do romance. Isso pode aparecer na discussão, e aparece, mas esse não é o foco é a adaptação. E eu tenho uma obra muito específica, é Razão e Sensibilidade, da Jane Austen. Segundo exemplo, foi feito pelo Robério brasileiro, o título é O Curso Produção Videoarte, o exercício da docência nos modelos. Trabalho, o Robério, ele
deu um curso chamado Produção Videoarte, e ele ofereceu esse curso tanto na modalidade EAD, depois ele ofereceu presencialmente. Depois a pensar o próprio exercício dele como docente, quer dizer, o que ele fez no modelo à distância, na relação, veja, é específico de um curso que ele deu, tá? Ele está tratando desse curso, a experiência ter dado o curso, Produção Videoarte, na modalidade EAD e depois na modalidade presencial. E ele fala sobre essa experiência. O que continuou de uma modalidade para outra, o que ele mudou, como é que foi a experiência dele de adaptação com esses meios, porque faz uma diferença grande. E, enfim, o trabalho envolve tudo isso. Então, vejam que pelo título, eu já tenho aí uma boa ideia do que o trabalho vai tratar. E, por fim, eu vou mostrar o título Oficina de Fotografia com Uso de Celular. Reflexões sobre a prática para um modelo de curso. Tá? Então, o que a Rafaela fez aqui? Ela ofereceu uma oficina de fotografia com uso de celular. Então, ela deu essa oficina, eu acredito agora que foram 2 ou 3 vezes, e acho que foram 2 vezes. E ela foi modificando, ela ofereceu a primeira vez, e quando ela ofereceu a segunda, parecido com o que o Robério fez. Só que o Robério teve uma transição de EAD para presencial. No caso dela, não houve isso. O caso dela era um modelo presencial. Ela percebeu o que deu certo, o que não deu, e o que poderia ser alterado, mudado, complementado. E aí ela ofereceu o curso de novo, e a partir dessa segunda oferta, ela criou um modelo de curso para uma possível terceira oferta dela ou de quem quiser oferecer o curso. Então, ela criou um modelo, um programa de curso, dizendo, olha, para criar uma oficina de fotografia com uso do celular, é interessante que a primeira aula tenha isso, a segunda aquilo, a terceira aquilo, ela ia colocando os temas de cada aula, e aí ela fechava e ela depois explicava, olha, eu fechei esse modelo por quê? Porque com base na experiência do curso 1 e do curso 2, tal coisa não deu certo, então aqui eu melhorei isso. Isso que estava bom, eu não mudei radicalmente, eu só melhorei um aspecto pequeno. E assim vai. Então vejam que o título, ele já diz uma parte do que é o trabalho. Ele já dá uma espécie de sobrevoo. É como se eu olhasse para um mapa e pelo título conseguisse distinguir o que é o Brasil, o que é a Argentina, o que é o Chile. O título me dá isso. O título me dá essa capacidade de olhar e falar, ó, isso aqui é uma coisa, isso aqui vai por um caminho. Esse aqui é outra coisa, vai por outro caminho. Então, o título precisa ser bem pensado. Isso não quer dizer que o título que vocês pensarem para o projeto vai ser o título do TCC, da versão final. Por quê? Porque a pesquisa anda e as coisas mudam. Agora, é preciso ter um bom título para o projeto, um título que apresente o projeto. Depois vai ser mudado e vocês vão chegar ao melhor título possível quando vocês puderem olhar para o trabalho todo e dizer, tá, agora o melhor título para esse trabalho é este, porque este título define, explica o que é esse trabalho. Tá? Então, título é um elemento importante. Sumário é um item que pode ser opcional, que é só dizer os tópicos do projeto, em que página eles estão. Há pessoas que pedem, há pessoas, que não pedem. Aí vai muito de acordo com o que vocês acharem que devem colocar, ou se for pedido. Uma introdução, que às vezes é pedida como apresentação, às vezes é pedido como resumo, em que você já diga qual que é o seu objeto, qual que é o seu tema, qual que é o problema de pesquisa, que é a hipótese, qual que é a gênese desse projeto, né? Assim, por que surgiu a ideia desse projeto, como é que surgiu, qual que é a contextualização do problema, ou seja, esse objeto, em que meio que ele está inserido. Então, por exemplo, se vocês forem fazer uma análise sobre a pintura de um artista contemporâneo, é preciso explicar em que contexto que esse artista está inserido, e em que contexto você insere o seu problema de pesquisa, a sua hipótese. Olha, eu vejo a produção desse artista de tal forma. Agora, como que eu contextualizo esse problema? Eu preciso enxergar o que está ao meu redor, não é só o que eu vejo. Lembre-se que eu falei antes.
existe toda uma produção anterior a nós, e a gente precisa falar dela brevemente aqui na introdução. Aqui ainda é breve. Depois, eu vou ter a justificativa. Qual que é a relevância de se pesquisar isso? Qual que é a relevância do exame desse objeto da pesquisa? Por que eu vou estudar isso? Em que a sociedade se beneficia em saber mais sobre esse assunto? Em que eu resolvo um problema, uma hipótese? Eu preciso explicar também, tá? Quais os objetivos? Aí eles são divididos em objetivo geral e específicos. Sempre há um objetivo geral e sob das asas desse objetivo geral, há objetivos específicos. Então, claro que primeiro a gente tem um super objetivo, que é chegar à resposta daquela hipótese. Mas esse objetivo geral, ele se divide em alguns objetivos específicos, não tem número. Podem ser 2, podem ser 3, podem ser 5. Isso varia muito. Mas são aquelas perguntas que elas nos ajudam a que, se respondidas, elas vão nos ajudar a responder à grande pergunta, ou seja, a responder ao grande objetivo do projeto. Depois eu preciso, claro, de uma fundamentação teórica ou de um referencial teórico, que é o quê? É uma revisão da literatura que seja consistente e atual. Tá? Quando eu digo atual, não quer dizer que eu não posso falar de teorias do passado e de descobertas do passado. Mas se eu vou falar de um assunto, do assunto que eu vou falar, eu preciso estar ciente daquilo que é mais recente sobre o assunto. Eu dei o exemplo para vocês de um aluno que está pesquisando sobre a imagem da mulher no cinema, a representação da mulher nas décadas de 70 e agora na década de 2010. Então, veja, havia produção sobre representação da mulher nos anos 70 e 80. Claro, já havia, já há muito tempo. Agora, se ele estaciona na teoria lá, ele não cumpre a função da fundamentação teórica, que é saber o que se fala hoje sobre o assunto. E não importa que ele tenha um filme que é mais recente, mesmo que ele não tivesse, mesmo que ele estivesse falando só dos filmes dos anos 60, dos filmes dos anos 70, ele precisaria da teoria mais recente sobre isso. Por quê? Porque o assunto avançou, a teoria avançou no sentido de que foram criadas novas ideias sobre o assunto. Então, para discutir o que está no passado, eu preciso saber o que é também recente, o que está dito recentemente sobre o assunto. Não só contextualizar o passado. Eu posso fazer, isso às vezes é feito, uma análise da obra, por exemplo, na sua época. Como que a obra era entendida na época? Aí eu vou me fixar com as teorias da época. Mas isso é sempre uma parte de um trabalho. Sei lá, um capítulo, um subcapítulo. Cientificamente, eu tenho que falar do que é mais recente. Eu preciso falar das novas descobertas, das novas concepções, do novo olhar que se tem sobre aquele assunto. Seja para discordar, seja para concordar. Quando eu digo que a gente tem que falar, não é porque a gente vai concordar com tudo que os autores novos falam, a gente pode discordar dos novos também. Mas é preciso ter o quê? A argumentação científica para discordar, certo? Então, a fundamentação teórica é outra parte, digamos, ela é o coração do projeto. Né? Ela é o cérebro do projeto, porque é onde está a consistência de que aquele projeto pode ou não ser executado, se ele tem um firmamento de pensamento sobre aquilo. Depois a metodologia, né? Falar os materiais e os métodos, especificar a hipótese ou a questão problema e como trabalhar com ela. Né? Há livros muito bons que falam de metodologia e de como lidar, porque, assim, metodologia é um assunto imenso. E tem muitas formas de você tratar os materiais, muitas formas de tratar o método. Há uma discussão sobre se o nome metodologia deveria ser... porque é uma discussão alongada. Mas o fato é que, assim, como fazer esta ideia que eu tenho e organizar isso de uma forma produtiva para que eu alcance resultados. É isso que me dá. Em alguns trabalhos, por exemplo, dependendo do que você vai fazer, é preciso usar questionário ou entrevistar as pessoas diretamente.
Na antropologia, por exemplo, se usa muito um tipo de método, que é você se inserir num grupo e conversar com as pessoas sem as pessoas saberem que você é antropólogo. Então, esse é outro método. Então, assim, existe uma diversidade gigantesca de métodos e cada um tem a sua especificidade para ser cumprido cientificamente. Não é só chegar lá no grupo e se inserir. Você tem uma série de requisitos para poder fazer isso. Não acho que é o caso de nenhum de vocês que vai... Eu nunca vi, pelo menos, esse tipo de trabalho aqui em artes visuais, mas eu estou citando esse exemplo para vocês entenderem que é preciso estudar mais a metodologia para poder escrever o projeto de pesquisa também, tá? Depois é preciso ter um cronograma, que em geral é mês a mês, exceto se for indicado de outra forma. Pode ser que alguém peça por bimestre ou até semanal, mas eu, particularmente, nunca vi acontecer. Eu vejo sempre o mês a mês, em que você indica o que vai cumprir de cada etapa. Há um item que geralmente é opcional, mas às vezes ele é importante de ser colocado, que é o que se espera, quais os resultados que se esperam desse trabalho. As referências, né, usar, claro, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, as normas da BNT, a menos quando é indicado de outra forma. Em geral, se indicam outras formas nas outras áreas, ou seja, nas exatas e na saúde, nas biológicas, eles têm outras formas que alguns preferem ao invés da BNT. Mas a nossa forma nas humanas, a forma que prevalece é realmente a BNT, salvo raríssimas exceções. Depois, vocês podem incluir um apêndice no projeto, tá? Que o que é o apêndice? É uma produção própria sua. Isso só se inclui se houver necessidade, né? Se você for fazer, por exemplo, o seu TCC, isso seria, por exemplo, no caso muito mais das disciplinas práticas. Se você vai fazer uma análise da sua produção fotográfica. Então, aí você precisa incluir uma cópia dessa produção para a pessoa que lê o projeto entender de que obras fotográficas você está falando. Então, isso é um apêndice, por quê? Porque é uma produção sua. Ou então, um anexo, né? Uma produção de autoria de outra pessoa, que vai ser inclusa no trabalho da forma como é encontrada, e só se houver necessidade. Então, se tiver alguma coisa que você precisa incluir para mostrar e deixar evidente do que trata o seu trabalho, você inclui. Aí estará no anexo. A diferença entre anexo e apêndice é essa. Anexo é algo que existe do mundo e eu coloco no meu trabalho. Apêndice é algo que eu produzo para o meu trabalho. Tá? E aí eu pus uma linha aqui, um slide sobre TCC com produto, que eu estou chamando de produto, entre aspas, porque é o caso, por exemplo, do que a Rafaela fez no TCC sobre a oficina de fotografia com celular. Que além de você fazer uma discussão teórica, você oferecer algo, um modelo, um programa, alguma coisa possível de ser ofertada a partir da sua experiência. Então, o que é esse produto? Ele visa sanar, ele é uma intervenção sobre algo pesquisado, né, que visa sanar um problema identificado. Qual que era o problema lá para a Rafaela? Ela queria chegar, ela não tinha tido um bom modelo, ela não achou um bom modelo de oficina de celular, né, de fotografia com o celular. Então, ela teve experiências na prática e depois ela chegou a um modelo. Ela sanou o problema que ela tinha, que era chegar a esse modelo. E aí você beneficia o quê? Que um grupo, né, vai... aliás, você vai beneficiar um grupo com esse estudo, e esse estudo ele pode ser depois aplicado, e o registro dele, que às vezes vai ficar no TCC, ele pode ajudar outras pessoas a realizarem. No caso do TCC dela, o TCC circulou, foi para outras pessoas podem ter olhado ali o modelo de oficina dela e falado, olha, eu vou aplicar esse modelo, que já é um modelo pronto, testado, ou eu vou aplicar com mudanças, mas, de qualquer forma, a pessoa usou este produto que o TCC dela gerou. Então, isso é outra possibilidade que vocês têm para incluir nos trabalhos de vocês. Tá? E aí, claro, sempre em discussão com o orientador. Vamos falar um pouquinho e brevemente brasileiro, né? Seguir as normas da BNT, como eu disse anteriormente, evitar essa linguagem pessoal do eu pesquisei, nós pesquisamos,
prefiro usar a pesquisa realizada, nessa pesquisa e por aí vai. Por quê? Porque essa terceira pessoa, muitas vezes, ela fica cansativa. Ela fica muito em torno do eu, ou até um nós, que também é chamado de nós majestático, mas ele fica chato da gente ficar lendo. Então, não é errado usar isso, mas não é, digamos, agradável para quem lê. Tá? E, por fim, nessa questão da linguagem, a coesão e a coerência são essenciais. Ou seja, o texto tem que estar bem escrito a ponto de ter coesão, né, as partes se ligarem gramaticalmente, e tem que ter coerência, que é a coerência de sentido. O texto tem que fazer sentido. E quais são os principais erros em projetos de pesquisa? Primeiro é falta de interesse do pesquisador. Não façam trabalho sobre um tema que vocês não gostem, porque a chance de dar errado é gigantesca. Pesquisem um assunto que interessa bastante, que vocês vão passar ali final de semana fazendo, que vocês vão ter que ler muito sobre. Então, a escolha do assunto, ela é vital para que o trabalho saia bem. Né? Uma falta de interesse de início, ela já leva a um trabalho arrastado, com certeza. Falta de literatura específica para dar consistência ao projeto, ou seja, precisa achar a literatura, né, a teoria, que embase o seu projeto. Se você não achar, não dá para ter um projeto de pesquisa consistente. Né? Falta de originalidade, pesquisar aquilo que muita gente já falou, que já foi falado. Você tem que pesquisar algo que possa garantir, em algum aspecto, ainda que seja pequeno, ainda que seja muito específico, um grau de originalidade. A ausência da clareza na formulação de objetivos. Ou seja, precisa pensar o que eu quero com isso, o que eu vou atingir com isso, o que eu quero atingir com isso. Quando os objetivos não estão claros, a fundamentação teórica pode até estar boa, mas o orientador com certeza vai ficar em dúvida sobre onde exatamente você quer ir. Então, muita atenção aos objetivos. E também problemas relativos à metodologia escolhida. Né? Há pessoas que, por exemplo, preveem na metodologia coisas que ou elas não vão ter como cumprir, ou não tem função. Às vezes, por exemplo, você coloca, eu vou entrevistar tantas pessoas sobre esse assunto. Mas, dependendo de como seu trabalho está encaminhado, você não precisa daquela entrevista. Ou o contrário, você não pode depender só do que a literatura diz. Você precisa que as pessoas se manifestem. E você não põe no projeto a entrevista. Então, precisa haver um casamento geral, digamos assim. As partes precisam se espelhar corretamente, né? Título, a apresentação do trabalho, a fundamentação teórica, os objetivos e a metodologia, eles precisam estar todos espelhados e condizentes com o cronograma, ou seja, prever algo que você vai conseguir dar conta de fazer naquele tempo específico. Tá? E é isso, gente. Obrigado. Agora eu abro para vocês. Silêncio novamente. Eu. Vamos lá, Jussara. Professor, para submeter um projeto de pesquisa à revista, ou eles cobram algum valor? Olha, um projeto de pesquisa para uma revista é só se houver uma chamada muito especial em que eles chamem por projetos de pesquisa, porque em geral o que se submete para a revista é artigo, ensaio, relato. Eu acho que você está se referindo ao texto de artigo, no caso da revista sequalizada, é isso? Sim, é o científico, no caso, né? A pesquisa O artigo científico. O artigo científico. Porque, veja, o artigo,
ele é uma forma de apresentação do TCC. Assim como a monografia é outra forma, o capítulo de livro é outra forma. TCC é etapa. Vocês precisam, para esta etapa de finalização do curso, do trabalho de conclusão, vocês precisam achar uma forma de concluir. Essa forma pode ser o artigo, pode ser a monografia, pode ser o álbum, né? Pode ser, como eu disse anteriormente, o capítulo do livro, como artigo, como relato, como ensaio. Então, são coisas diferentes. Você não vai submeter para a revista o projeto de pesquisa. Você vai submeter o seu artigo pronto. O seu artigo que já é, digamos, já é o TCC que vai para a banca. Já é a finalização do TCC que vai para a banca. Esse artigo pronto. Aí você submete para a revista. Há revistas que cobram, mas as melhores revistas, pelo menos na nossa área, elas não cobram. Tá? É muito comum ter cobrança em revista, por exemplo. Na área de saúde, tem muita revista que cobra e cobra bastante caro, mas é porque aí é uma área que tem a sua configuração, tem a sua forma de fazer as coisas que é bem diferente da nossa. Existem muitas revistas muito boas na área de humanas e na área de artes que são totalmente gratuitas. Você submete gratuitamente, certo? Ok, entendi. Obrigada. E na área de humanidades, inclusive, em geral, as revistas que cobram, elas nem têm sido muito bem vistas, porque se fala muito no... qual que é o termo que se usa? É a editoria predatória, que é o quê? É você ficar cobrando para publicar, e aí você publica qualquer coisa que enviam. Não tem um trabalho de parecerista. Porque o que faz uma revista equalizada ser equalizada, uma das coisas que faz é ela ter justamente um trabalho que há um corpo de pareceristas que vão ler o seu trabalho e vão pedir ajustes. Podem negar diretamente, mas em geral se pede ajuste para que o trabalho possa ser publicado, ou seja, há um refinamento do seu trabalho. Há uma leitura crítica e sugestões de como modificá-lo. E aí você faz as modificações, manda para a revista, o parecerista lê de novo e diz, aceito ou não aceito. E nós temos muitas revistas boas que fazem isso sem cobrar. As revistas que têm feito cobrando, elas estão cada vez mais mal vistas, porque elas, em geral, não fazem esse trabalho de leitura e esse trabalho fino. Você manda lá o texto e, às vezes, dali 2, 3 semanas, está publicado. Tá? Olha, vou ler aqui eu vou ler a pergunta do Alisson em seguida, vou ler o comentário da professora Flora, porque tem a ver com isso que a gente está dizendo. Olha, ouvi relatos de professores de mestrado de artes visuais dizendo que algumas revistas de universidades, após aprovar, atualmente têm cobrado para publicar artigo. Algumas são para ajudar na impressão. Algumas revistas que ainda sejam impressas, talvez estejam com esse problema, pois as revistas andam sem apoio financeiro. Mas, como eu falei, não é muito bem visto. De qualquer forma, vocês não precisam pagar pagar para as exigências do nosso TCC. Por quê? Porque tem muita revista equalizada que não cobra e que dá para submeter, né? Basta submeter o artigo, basta a submissão. Isso que a professora Flora falou, eu desconhecia da área de artes, é até interessante saber que nas artes está acontecendo isso. Quando é para publicar a revista, ainda não é se passou por todo o processo e vai ser publicado em papel, e veja, na área de artes, faz muito sentido publicar em papel, porque dependendo do que está sendo analisado, discutido, ver no papel é muito diferente de ver na tela. Né? Pode ter casos tenham relação com isso, mas pode ser também já um início de editoria predatória. Pode ser, porque precisa saber quanto estão cobrando e se o que e se sobra, sobra para quê e para quem. Né?
são várias questões envolvidas aí. E a professora Flora está dizendo, o que vocês têm que fazer é uma submissão. Né? Por quê? Para que vocês tenham a experiência acadêmica. Se será aprovado ou não, é claro que a gente torce para que seja, mas se não for aprovado, não vai impedir que o TCC, a etapa TCC seja concluída. Tá? Então, vou ler agora a pergunta do Alisson. É pergunta ou comentário? Deixa eu ver aqui. Pergunta. Existe alguma especificidade gráfica sobre o formato TCC? Ou graficamente é mais livre? Olha, a parte monográfica, ela segue o que o manual da Univasf indica, que é basicamente o que a BNT indica. Então, tem que fazer aquela capa com cabeçalho, Universidade Federal do Vale de São Francisco, curso de artes visuais, tal, trabalho de conclusão de curso, aí vai estar o nome de vocês no meio, tem todo um parâmetro, o manual da Univasf tem exemplo de tudo, então, tudo vem com exemplo. Como faz a capa? Como é que faz uma citação X? Como é que eu organizo as referências? Tudo tem exemplo, então ele é um manual. É longo, claro, porque é cheio de especificidades, mas ele é bom de ser seguido, porque ele tem modelo de tudo que a gente precisa fazer. Então, nada está dito ali de uma forma... mas aqui explica como faz, mas não mostra. Não, o manual de normatização, ele explica e ele mostra como faz, tá? Então, precisa seguir o modelo TCC, que é um modelo científico comum, né? Com pequena... Às vezes muda assim. Eu recuo da margem... A margem esquerda, para uns é 2 centímetros, para outro é de 2,5, e a BNT recomenda sei lá quanto. São coisas que vocês vão fazer uma vez no arquivo. Você configurou lá que a margem vai ficar de um jeito, está feito. Então, são coisas rápidas de resolver. Agora, se tiver, para quem for optar, por exemplo, na linha das práticas, aí precisa ter uma conversa com o orientador para saber como apresentar o material que não é monográfico, ou seja, o que não é texto. Por exemplo, como é que eu vou apresentar uma seleção de obras fotográficas que eu estou avaliando? Vou dar um exemplo que faz diferença em fotografia, né? Se você vai analisar, dependendo da foto que você vai analisar, o tamanho da impressão precisa ser grande, ainda que não seja igual à obra, né? A obra exposta, sei lá, na galeria pode ter 60 de altura por 1 metro de comprimento. Mas ainda que você não imprima uma foto desse tamanho para entregar para o orientador e para a banca, mas o orientador talvez peça, olha, não me venha com uma foto 10 por 15 do trabalho, porque tem coisas que a gente vai precisar olhar ali que vão precisar de um detalhamento. Aí o ideal é já perguntar isso de antemão, olha, essas obras, que tamanho que eu entrego? Porque eu dei o exemplo de 60 por 1 metro, mas tem obra fotográfica que é muito maior que isso. Né? Eu já vi em exposição obras de 2 metros por 3, coisas assim. E aí, como? Torça para que o orientador não peça para vocês imprimirem desse tamanho, né? Claro, acho que ninguém vai pedir. Mas talvez aquela foto muito pequenininha, você juntar 3 fotos numa folha 4, prejudique a análise do que você está falando sobre a foto, né? Então, aí, isso tem que conversar com a pessoa que orientar. E já deixar de antemão combinado. Que tamanho que eu apresento? E aí vai variar, porque se for pintura é outro caso, porque pintura tem a fotografia você ainda consegue reproduzir, né, num papel adequado, tudo mais é fotografia. Agora, em pintura, que você tem a própria imagem na tela, e a foto de uma pintura não é uma pintura, precisa combinar. Como é que a banca vai ver isso? Né? Vamos pensar assim, estaremos no meio presencial, na época do TCC de vocês. Ótimo. Vocês chamam as pessoas para uma exposição, elas vão ver na exposição. Aí essas dúvidas relacionadas ao que é da prática, a professora Flora vai tirar com vocês no dia da apresentação dela, que é daqui 2 terças, se eu não me engano. Eu só estou adiantando aqui, o que para mim interessa é sempre falar o seguinte, conversem com o orientador.
porque essas coisas podem sempre ser esclarecidas de antemão e não dar problema depois, certo? Deixa eu ver se mais alguém escreveu. Ó, a Flora disse, exatamente, temos 3 aulas sobre as 3 linhas. Então, vocês não deixem de levar essa pergunta lá, porque aí ela vai poder explicar como que a área vê isso, né? E não precisa nem ser porque todos os professores veem da mesma forma, mas é como a área pensa essas questões e como resolve essas questões. Não tem mais pergunta. Isso. Professor, Oi, Ludmila. eu tenho uma dúvida, é que você falou sobre como o projeto de pesquisa é importante para você ingressar, por exemplo, no mestrado, né? E aí eu fiquei pensando se a forma como a gente escolhe o TCC, tipo, se é um artigo ou se é uma monografia, um capítulo de livro, se isso pode influenciar, tipo, na entrada para ingressar no mestrado. Assim, por exemplo, se eu faço um artigo e até assim, se a forma como a gente escolheu a questão da escrita, se isso pode, de alguma forma, prejudicar depois, assim, ou ter alguma influência na hora de, se você pensar em fazer um mestrado, né? Se existe alguma forma ideal para isso, assim, para quem quer seguir a carreira acadêmica, fazer mestrado, doutorado, essas coisas. Certo. Bom, vamos de novo esclarecer isso. O projeto de pesquisa, ele é uma projeção de algo que você vai pesquisar. E esse algo será concluído de alguma forma. Então, por exemplo, para vocês aqui que são de artes visuais, vocês têm a possibilidade de fazer isso de forma teórico-prática, envolvendo obras de vocês, ou vocês têm uma possibilidade de fazer isso só teoricamente, no caso das pedagógicas e da disciplina teórica, tá? Então, isso é o projeto, é o que você projeta, e esse projeto vai, depois que você der andamento, ele vai se materializar num artigo, num relato, num ensaio, num álbum, num memorial, por exemplo, que é um caso que é bastante usado na área de pedagógica, se usa bastante, pode ser usado, na verdade, né? Uma opção que vocês têm é o memorial, é contar as experiências próprias sobre ensino. Então, veja, essas são formas de cumprir o TCC. Então, não existe uma forma, existem várias que eu anotei aqui. E isso vocês cumprem o quê? O TCC. Essas formas, elas têm que estar projetadas onde? No projeto de pesquisa. Então, o projeto de pesquisa para artes visuais, ele permite que vocês pensem nessas várias formas de concluir. Artigo, relato, ensaio, álbum, memorial, por aí vai. Vocês podem pensar em tudo isso. Um mestrado ou um doutorado, mas vamos falar do mestrado aqui, que é a etapa primeira, para quem não fizer a especialização não é obrigatória. Vocês graduados já podem ir para o mestrado. Vocês vão ter que entregar um projeto de pesquisa, e esse projeto de pesquisa, ele só admite, tá? Pelo menos assim, na maioria das universidades, e aqui eu posso até depois citar um outro exemplo, mas ele só admite uma forma de apresentação que se chama a dissertação, que é o quê? É um texto escrito. E aí, dentro deste modelo de texto escrito, você pode ter variações internas. O texto pode ser mais científico ou mais poético, aí depende do orientador, da linha que ele orienta, do curso e da universidade. Mas quem faz mestrado entrega dissertação. Quem faz doutorado entrega tese. Você não tem a opção de fazer um mestrado e entregar um artigo. Salvo, eu tenho escutado casos em que isso acontece, mas são casos, inclusive, até onde eu sei, sub judice, ou seja, estão na justiça para discutir se podia ter sido feito ou não. As universidades públicas, pelo menos, elas entendem que isso é em contexto com a lei maior, né, com os regimentos do MEC,
que o mestrado, ele requer uma dissertação. Então, o seu projeto deverá ser feito para atingir uma dissertação de mestrado, que é o nome que se usa casadinho, né? Dissertação de mestrado, tese, doutorado. Mas é para se fazer uma dissertação. Às vezes, a universidade, ela pede, por exemplo, que você entregue, junto com o projeto, um artigo. Por quê? Porque eles querem saber se você, além de ser capaz de escrever um projeto, se você já pesquisou alguma coisa, se você já escreveu sobre uma pesquisa e publicou. Eles podem pedir um artigo. Mas isso nem é requisito em todas, isso varia muito. Agora, o projeto é requisito em todas. Você, para entrar, você precisa de um projeto. Porque é a leitura do seu projeto e a avaliação do seu projeto é que vai definir se você entra ou não. Já houve tempos nas universidades em que você podia entrar sem projeto. O orientador escolhia pela confiança, enfim. Mas isso mudou muito nos últimos 20 anos e mudou mais ainda nos últimos 10 anos. Porque antes, por exemplo, em muitas universidades, eu sou de uma universidade que era assim, o orientador podia escolher quem orienta. Então, eu me candidatava para um orientador. Eu falava, eu quero ser orientado pela professora X. E aí ela me aceitava ou não me aceitava. Agora, em muitas universidades, o processo é, eu me candidato para o mestrado na área tal. Então, por exemplo, eu me candidato para o mestrado em artes visuais na Federal da Paraíba. Aí os professores vão ler, vão avaliar, vão dar nota, e a partir das notas, da classificação das notas e do corpo docente disponível, é que eu vou poder indicar quem eu quero. Isso é um tipo de funcionamento. Existe outro tipo de funcionamento que não é o aluno que indica, é o professor que diz, esse projeto eu pego, este eu não pego, mesmo que tenha sido aprovado. Quando é aprovado, você tem o direito de ter um orientador. Mas, às vezes, é o orientador que diz, ó, eu quero este, não quero aquele. Então, essas coisas, elas variam muito de universidade para universidade, mas o fato é que elas estão se profissionalizando e ganhando uma seriedade no processo seletivo muito maior, que antes não tinha. Antes se escolhia, não vou dizer muito, mas às vezes o orientando era escolhido pela confiança, sabe? Foi meu orientando na graduação, era um bom aluno, pode entrar. Isso não acontece mais, tá? Pelo menos assim, que eu tenho notícia, esse tipo de processo acabou. E agora ele está nessas duas formas que eu falei para vocês. Outra dúvida que você falou disso é no TCC aqui, no TCC1, na disciplina, no caso, né? A gente já tem que vir com uma ideia de orientador, orientadora, ou a gente vai apresentar nossa ideia para o TCC e aí a gente vai ser indicado para determinado professor, professora, então essa dúvida também. Não, no nosso caso, vocês têm a prerrogativa de escolher o tema. Agora, escolher o tema não garante que vocês vão ter o orientador ou orientadora desejado. Por quê? Porque vocês vão precisar, digamos, mostrar que o projeto de vocês é atraente para aquela pessoa a partir de, pelo menos, de conversas iniciais. Então, o que se recomenda no TCC1, a Flora diz que vai ajudar nessa resposta. Flora, então fala que depois eu complemento, se for o caso. Se quiser terminar, fica à vontade, Fúvio. Dinâmica, como eu estou sendo a coordenadora de TCC, aí, se quiser, posso ajudar. Eu só ia dizer o seguinte, que quem está no início da disciplina já deve estar em contato com a provável pessoa que quer que oriente e já vai ter umas conversas sobre o que é possível, o que não é possível, o que a pessoa aceita orientar, o que ela não aceita, e dessa conversa já nasce, digamos, um primeiro delineamento para poder escrever o projeto, né? Vocês não vão, por exemplo, pedir para um professor, vou me usar como exemplo, professor, eu queria analisar, sei lá, teorias relativas à pintura, que é um assunto que eu não domino, ainda que vocês queiram fazer isso no campo teórico. Eu sou da parte de teorias, mas eu não domino pintura. Eu vou dizer, olha, melhor vocês procurarem
professor X, professora Y. Então, esse ajuste de início é bom já ter, é bom você saber o que a professora está disposta a orientar e o que você tem a oferecer para que ele ou ela te aceite. Flora, acho que agora você pode entrar, porque você, como coordenadora, vai dar uma resposta mais completa que eu, com certeza. Não, eu nem sei se mais completa, Fúvio. O que eu queria só dizer para os discentes é que o percurso de vocês, cada um vai delineando o seu trajeto na universidade de uma maneira, né? E alguns chegam no TCC já sabendo exatamente o tema que querem fazer e com o professor que querem fazer, já conversaram, já está até combinado. Outros chegam com algumas possibilidades de tema, aí a orientação da coordenação de TCC vai ser nesse sentido, de ver com vocês qual é desses 2, 3 temas que vocês têm interesse, qual que vocês têm mais afinidade, qual tem mais campo de desenvolvimento dentro do, mais possibilidade de viabilizar dentro do tempo do TCC, a gente vai dar uma orientação quando o aluno não tem o objeto do TCC definido, a gente dá uma orientação para chegar nisso, no sentido que o Fulvio estava falando na apresentação dele, de vocês pesquisarem um tema que vocês gostam, que isso tem mais possibilidade de crescimento da pesquisa, né? E, ao mesmo tempo, a mesma situação quanto à orientação. Se vocês ainda não descobriram qual é o professor que vocês querem para orientar, isso vai ter a ver tanto com a afinidade de vocês, com a forma como algum professor pesquisa, de acordo com as aulas que vocês tiveram, quanto com o tema, né? Tem que ser uma escolha de ambos os lados, tanto do docente quanto do discente, e que tem a ver, passa pelo tema de vocês, né? Por exemplo, talvez não adianta eu falar, não, tudo bem, tem uma boa relação com o aluno e eu querer atender o aluno e orientar o TCC dele em ensino de arte. Não faz sentido, porque a gente tem professores mais capacitados para ensino de arte do que eu, que sou uma professora de ateliê, né? Então, assim, cada professor tem sua área de pesquisa e vocês vão estar escolhendo o professor também a partir do tema que vocês têm afinidade para pesquisar. A orientação inicial, então, ela vai acontecer nesse sentido. Vocês podem chegar na disciplina de TCC, se matricular nela, sem ter definido totalmente o tema do TCC e sem ter definido qual é o professor. Isso a gente vai fazer nas primeiras aulas de TCC, nos primeiros encontros, que não são nem aulas, né? São esse direcionamento para que vocês consigam escolher o orientador, né? E aí, com o orientador, vocês vão aprofundar o projeto para até chegar ao momento de defesa, como o professor Fulvio estava explicando. Então, é importante que vocês saibam isso. Se vocês ainda não definiram o tema específico, nem o orientador, isso não é um problema. Vocês podem se matricular no TCC se já está no momento do curso que chegou para o TCC. Isso, a coordenação do TCC vai ajudar a direcionar vocês para isso. Espero que tenha ficado mais claro. Se não, pode perguntar de novo. Sim, a Ludmila disse que entendeu, obrigada. Gente, eu acho que é isso. Agora é um processo realmente de vocês pensarem o que querem, escolherem um tema, um assunto, um tema, um objeto ou mais objetos, que vocês queiram, assim, passar um ano estudando, porque é um tempo, é uma exigência física até mesmo, porque a gente acaba ficando com dor nas costas de tanto ler, de tanto pesquisar e clicar e fazer pesquisa na internet, e mental também. Há um desgaste nisso, mas ele tem que ser um desgaste positivo, um desgaste que você se canse, mas fala, eu quero continuar, porque eu quero acabar. E uma vez que isso já esteja definido, é muito mais fácil pensar em quem vai te orientar, porque podem ter certeza, depois que vocês definirem o objeto e mais ou menos o que vocês querem descobrir, não precisa nem ter muita certeza, mais ou menos, não vai sobrar mais que 2 docentes que possam orientar, tá? Porque, assim, nós somos muitos, todos de artes, pode parecer que todo mundo, pessoal, teoria teórica, pedagogia pedagógica, mas, assim, cada um entende bem de um assunto. Aí vale a pena, por exemplo, dar uma vasculhada nos currículos Lattes para saber com o que as pessoas têm trabalhado, o que elas têm publicado, estudado. No caso das pesquisas em práticas, vale a pena correr para olhar o currículo de artista, os portfólios, para saber o que cada professor tem trabalhado mais ou menos, porque às vezes o professor ou a professora é artista, não de uma arte só.
Pode fazer pintura, pode desenhar, pode fazer gravura. Vejam aquilo que... Mas terá provavelmente uma coisa em que a pessoa se destaca mais. Assim como nós, da teoria, eu lido com cinema, com literatura e com teatro. Mas há uma coisa dos três que eu sei mais, que eu estudo mais, que eu publico mais. Então, aí, dar uma olhada no currículo, nesses portfólios, ajuda vocês também a decidirem, tá? Eu acho que do que eu tinha para falar e expor era isso. Deixa eu ver aqui os comentários. Ah, não, era da Ludmila dizendo obrigado. Então, eu acho que é isso, gente. Eu vou encerrar também porque deu o horário. Eu tinha me comprometido a ficar até 4h30 e agora vou cuidar do meu filho. Então, obrigado pela presença de vocês. Se tiverem outras dúvidas, mandem para a gente vai também respondendo aí e ajudando vocês no que for necessário, tá certo? Agradeço a quem está se manifestando aí pelo chat, obrigado a vocês, obrigado muito à professora Flora, que veio participar. Muito bom, porque pôde esclarecer alguns pontos específicos também. E não percam as outras apresentações, porque ainda temos... Essa foi só a primeira, né? Começou pela linha 3, a semana que vem a 2, e aí vai fechar com a 1. Por coincidência, ficou a ordem contrária do que está na nossa normatização, mas isso também não é problema nenhum. É só uma coisa que eu pensei agora. Tá certo? Então, um abraço para vocês. Obrigado. Eu vou encerrar a gravação.